E aí, galera do quarto ano, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Bem, como vocês já estão todos sabendo, não teremos aula na escola devido à quarentena. Espero que vocês estejam se cuidando. Sendo assim, decidi fazer esse vídeo para corrigirmos a lista de exercícios que passei na última aula. Eu sei que vocês vão achar um pouco estranho porque estão sem a folha, mas acredito que todos vão acabar lembrando das posições. Vamos lá então? Bem, nossa lista era composta de 12 exercícios. E em todos eles, em todos os diagramas, as brancas jogam e dão mate em uma única jogada. Ao descobrir um lance correto, vocês devem anotá-lo no sistema de notação algébrica. Então, são 12 exercícios, 6 por folha. Estão lembrados? Vamos começar pelo primeiro, diagrama 1. Vamos lá então. Primeiro exercício então. Bom, como eu já falei, para ser mate tem que ser pelo menos cheque. Para ser cheque mate tem que ser pelo menos cheque. Nessa posição, observamos o seguinte: a torre é a única peça que consegue dar cheque no rei negro. Só que ela consegue fazer isso em duas casas, em B7 e em H3. Percebemos claramente que em B7 o rei vai ter fugas. Pode descer ou mesmo uma cobertura com a torre, apesar de não ser uma boa jogada. Mas concluímos então que em B7 não tem mate, é apenas um cheque. Portanto, o mate com certeza será em H3. Observamos agora que o rei não tem nenhuma casa de fuga. Então, torre H3 é o lance correto. Anotamos então. Vamos para o diagrama 2. Nessa posição, observamos que a única peça que pode dar cheque no rei negro é a dama. Porém, existem vários cheques. O primeiro deles seria dama captura a torre. É cheque, porém claramente a gente percebe que não é mate, pois o rei pode capturar ou mesmo a torre. Então não funciona. Outro cheque possível, que também claro que não funciona, seria dama tomando G6.
claramente os peões capturariam a dama. Mais uma possibilidade, dama G7. Porém, percebemos que o rei poderia capturá-la. E o último cheque, esse sim é o mate, seria dama H7. Por quê? Porque o rei não tem nenhuma saída. E também não poderia capturar a dama, devido à defesa do cavalo. Então, lance correto, dama captura H7. Diagrama 3. Uma posição parecida com a anterior. Observamos aqui que também a dama branca é a única peça que consegue dar cheque no rei negro. Só que existem vários cheques. Dama toma F8, é cheque, mas não é mate, tem várias defesas. Dama por G6 seria facilmente capturada pelos peões. Dama por H7 é cheque, mas o rei capturaria tranquilamente. E o último deles, esse sim o mate, dama G7. Vamos lá. Percebemos que com a entrada da dama G7, o rei não tem nenhuma saída. E também não pode capturar a dama, a defesa do peão. Então, lance correto, dama G7. Próxima posição. Essa muito fácil, pois só existe um cheque possível para as brancas. A única peça branca que consegue dar cheque no rei é a torre. E também só existe uma casa possível para dar cheque. Ou seja, torre na H8. Como vocês podem perceber, o rei negro não tem nenhuma saída e também não pode capturar a torre, porque ela está apoiada pelo bispo de F6. Portanto, torre H8 mate. É o lance correto. Próximo diagrama. Também fácil, pois só existe um cheque possível. A única peça que consegue atacar o rei negro em uma jogada é a torre de D1. E o movimento é para G1. Torre G1, cheque. Percebam que o rei negro
não encontra nenhuma possibilidade, pois a saída em H8 é impossível devido ao bispo de B2. Portanto, torre G1 mate. Diagrama 6, também fácil, pois só existe um cheque possível no rei negro. E é claro, só ele pode ser o mate. A única jogada para dar cheque é torre H1, checkmate. Percebam que o rei não tem nenhuma defesa. Não pode ir G8 devido ao bispo de C4. Continuando então, exercício 7, diagrama 7. Esse também vocês podem ver muito tranquilo, pois só tem um cheque possível, e é o bispo na casa A6. Vocês podem ver que o rei negro não tem saída. Portanto, o lance correto, bispo A6. Próximo, diagrama 8. Tranquilo também. Existem dois cheques possíveis. Os dois são com a torre. Em E1 e em D8. A gente percebe que o cheque em E1 é apenas um cheque. Vão ter várias defesas possíveis. Agora, em D8, já que não pode capturar a torre, pois ela está defendida pelo bispo. E não tem nenhuma casa possível para escapar. Então, lance correto, torre D8. Diagrama 9. Só existem dois cheques possíveis. Em C4, mas vocês podem notar que existirão defesas. Uma delas é o próprio cavalo capturando em C4. E o outro bispo toma H7. E esse é o mate. Já que o rei não tem saída disponível,
e também não pode capturar o bispo, pois este está defendido pelo cavalo de G5. Então, bispo toma H7, mate. Seguindo, diagrama 10. Aqui só existem dois cheques possíveis: bispo mas não é mate, pois o rei negro teria casas livres para escapar. E o outro, dama toma F7. Esse sim é o lance correto, pois o rei fica sem nenhuma saída e também não poderá capturar a dama devido ao fato dela estar defendida pelo bispo de C4. Então, lance correto, dama toma F7. Diagrama 11, muito tranquilo, pois só existe um cheque possível. E esse é dama na H5. Não deixando nenhuma saída para o rei. E, finalmente, o último exercício, diagrama 12. Também só existem dois cheques possíveis. Um com o bispo de D3. Que deixaria uma casa de saída para o rei. E o outro, o checkmate, com a dama capturando em H7. Como vocês podem ver, o rei fica sem saída e também não poderá capturar a dama, pois ela encontra-se defendida pelo bispo de D3. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido e até a próxima.